E aí, pessoal, tudo bom? Aí, assistiram o outro vídeo? Se não assistiram, pega. E ó, tem outra coisa, hein? Pega um livro de história, pega sua apostila lá atrás e vamos rever a Reconquista. Nosso último vídeo, nós falamos da Reconquista da Península Ibérica. Ô, meu, mas isso aí é meio difícil. Não, mas você tem que saber porque a história, encaixa no outro. Então a gente precisa sempre dar renovado. Vamos lá. Nada cai do céu, hein? Não se esqueça disso. Só chuva e cocô de passarinho. Só que o assunto de hoje é outro, tá? Nós falamos da Reconquista. Agora a gente vai falar das grandes navegações. Isso, grandes navegações. Ó, que bonito, tá? Quando fala grandes navegações, não pense em navios grandes não, tá? Na verdade, são navios pequenos, são caravelas, são bem assim, a tecnologia de hoje, muito primária ou até mesmo primitivo, mas para a época era o que tinha de ponta, tá? Vamos lá, quando se fala em grandes navegações, nós falamos de um país. Que país é esse? Portugal, isso, Portugal, que também fica na nossa Península Ibérica, aquela que foi reconquistada nas cruzadas. Tudo bem? Estão pegando aí nosso assunto? Fica ligado. Dorme não. Vamos lá. É o seguinte, quando se fala de reconquista, você fala de Portugal. Então a reconquista foi um modo que os portugueses e espanhóis dominaram aquela região. Só que as grandes navegações é uma questão mais econômica, mais financeira. Por quê? Portugal, como vocês viram no mapa, fica isolado ali perto da Espanha. Precisava de recursos que não tinha nem recurso e nem território. Ó, muito menos população, tá? Os portugueses precisavam arrumar um modo de chegar. Não esqueça do poema: viver não é preciso, navegar é preciso. Isso já reflete a necessidade. Isso não foi de uma hora para outra, viu, gente? Foi todo um esquema. Quem começou esse esquema? Tá? Um rei chamado Dom João I e o filho dele, o infante Dom Henrique. Olha como era bonitão o Dom Henrique. Inclusive uma estátua do Dom Henrique você vai encontrar lá em São José do Rio Preto, do Beneficência Portuguesa. Você vai lá na porta, você vai ver uma estátua do Dom Henrique. E ele é chamado de O Navegador. Só que ele nunca colocou os pezinhos dele assim na praia, tá? Mas quando a gente fala de grandes navegações, vem em mente sempre assim, ó, Escola de Sagres. Essa Escola de Sagres, ó, lembra do nome? Escola de Sagres. Ela nunca existiu como a instituição que nós conhecemos hoje. Dom Henrique, na visão dele, ele contratou os melhores pilotos, os melhores construtores de navios, os melhores cartógrafos e reuniu tudo numa cidade, a cidade de Sagres. E lá eles trocaram experiências com jovens portugueses para eles aprenderem as manhas das grandes navegações, tá? Das navegações, desculpa. Mas olha lá, como nós estamos aqui falando navegações, vamos pensar que como eles viam o mundo antes. Vamos lá, não se esqueça, geocentrismo era a teoria deles. Olha o geocentrismo, o que fala? O geocentrismo, a Terra é o centro do universo e o Sol roda em torno dela. Essa é a ideia dominante da época. Acontece, se a Terra é quadrada, o que tem nos cantos? Cachoeira. Uma grande cachoeira. Vai molhar tudo aqui, gente, essa cachoeira. Essas cachoeiras, né, vamos dizer assim, está presente naquele filme dos Piratas do Caribe. Só para você relatar aí, fazer uma ligação. É o fim do mundo. Piratas do Caribe, o fim do mundo. E parece essa cachoeira. E se você lembrar do filme, você vai ver que uma hora o herói do filme lá, o pirata lá, ele vai ter a ideia de virar o navio para voltar. Por quê? Eles achavam que o mundo era quadrado. Então os dois lados
se encontravam. Tá? E essa certeza era tão grande que o mundo era quadrado e acabava numa grande cachoeira e tinha também monstros que os pilotos tinham medo, os marinheiros tinham medo. É bom frisar que a maior parte desses marinheiros também nem nadar sabia. Então como eles iam se meter numa aventura dessa sem ter medo? É impossível. Mas o que é importante aqui? Portugal vai entrar nesse processo, tá? De preparar navios, por que mesmo, gente? Interesse econômico. Na época, um grande produto seriam as especiarias. E vamos recordar de onde vem essas especiarias? Do Oriente, principalmente da África aqui, Ásia e Índia. E eles queriam pimenta, cravo, canela. São temperos que na época era muito importante para dar um sabor diferente da carne. Eu costumo dizer, você já comeu carne com gosto de carne? Aí você vai falar, você é louco? Claro que eu comi carne com gosto de carne. Não, você não comeu carne com gosto de carne. Você comeu carne com gosto de tempero. Maravilha! Sal, pimenta, alho, você tempera essa carne. Então o tempero passou a ser uma necessidade na Europa. Estava concentrado na mão dos italianos, as cidades italianas aqui, Gênova, Veneza, que controlavam esse comércio altamente lucrativo. Mas acontece que tudo mudou quando os turcos otomanos tomaram a cidade de Constantinopla. Isso, cidade de Constantinopla, ali entre a Ásia e a Europa. Hoje, Istambul, Turquia. Essa cidade era o centro de todo esse comércio. E agora os árabes colocaram impostos mais caros. E esses temperos se tornaram caros. Os portugueses tiveram a feliz ideia de procurar outro caminho, não pelo mar Mediterrâneo e nem por terra. Qual seria o caminho? Dá uma olhada no mapa aqui. O caminho seria por baixo, pelo sul. A ideia deles era contornar a África. A grande questão, ninguém sabia o que tinha lá. Lembrado da cachoeira? Era perigoso. Primeiro passo. Portugal tomou uma cidade na África, a cidade de Ceuta. Foi o primeiro passo para essa grandes navegações. Mas uma aventura militar? Sim. O que tem a ver com navegação? Tudo. Era um ponto estratégico a cidade de Ceuta. E eles tomaram essa cidade em uma operação totalmente secreta. Pouquíssimos nobres e o próprio rei sabia do objetivo. As tropas foram embarcadas, treinadas, levadas e só souberam do seu objetivo horas antes da batalha. Por que tudo isso? Tá pensando que espionagem é de hoje? Espionagem tem lá do tempo da Bíblia. Então a questão da espionagem aí era muito perigosa. Então eles deixaram essa missão em máximo segredo. E a gente falar em grandes navegações, vamos lembrar de uma pessoa que fez um verso, um poema, que você pode encontrar no Enem também. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa diz: ó mar português, de quanto sal são lágrimas de Portugal. Tá lembrado disso? Dá uma olhada no Fernando Pessoa, porque ele é meio complicado, tá? Fernando Pessoa não era uma pessoa só, vamos dizer assim. Ele tinha, assim, outros personagens que ele, vamos dizer assim, incorporava esses personagens. Mas essa questão dele, quando ele fala de Portugal, no mar português, é muito interessante. Por quê? Ele fala assim: quantas suas lágrimas são, seu sal são lágrimas de Portugal. Ele está se referindo às lágrimas, ao sofrimento das pessoas na época. Vamos lá, voltar aqui comigo um pouquinho no mapa. Qual é o primeiro objetivo ou grande objetivo dos portugueses?
dobrar o cabo do bojador. Essa barriguinha aqui, ó, da África. Essa barriguinha da África era o cabo do bojador. E o objetivo era o seguinte, clássico, cada navegador ia um pouco adiante, voltava e trazia anotações, que não existia mapa na época. Precisava fazer esse mapa, tá? Então foram feitos várias viagens até chegar aqui embaixo, que nós vamos chamar de Cabo das Tormentas. Quando chegaram no Cabo das Tormentas, o rei não gostou do nome Cabo das Tormentas e colocou o nome de Cabo da Boa Esperança. Aqui embaixo, quando você tem a união do Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, você está na costa leste da África. Mas o primeiro navegador que chegou aqui, olha só como ele era bonitão aqui, olha lá. Ele não passou, ele cumpriu sua ordem. Ele cumpriu a ordem de não passar. Por quê? Vamos recordar? Era para voltar para Portugal. Nesse momento foi feito talvez a viagem mais importante das grandes navegações. Foi comandada por um nobre, Vasco. Isso, é o cara do time, Vasco da Gama. Vasco da Gama foi o comandante que conseguiu chegar às Índias, porque as Índias era o grande objetivo. Só lembrando, Índias é tudo pra cá, aqui no mapa, vamos dar uma olhada no mapa. Da Índia pra cá, pra China, pro Japão, pra eles era conhecido como Índias, tá? Só que isso alertou lá os rivais. Quem que eram os rivais de Portugal? A Espanha, o único país que faz fronteira com Portugal. E essa história a gente vai ver já já. Voltando lá, pessoal, eu falei de quem mesmo? Vasco da Gama. Só que o Vasco da Gama, antes de acontecer isso, alertou o grande rival, a Espanha. A Espanha tinha como reis espanhóis, tá lembrado? Um casal? Isso, Fernando e Isabel. Fernando e Isabel não queriam ficar para trás. Só que a alternativa que eles tiveram foi de um navegador italiano, que trouxe para eles uma ideia louca. A ideia do cara, o mundo é redondo. E se viajar para oeste, vai chegar a leste. Para a época doidura, porque vamos lembrar da nossa cachoeira cheia de monstros? Isso, era perigoso. Só que, sem opções, o governo português, o governo espanhol do nosso querido Fernando e Isabel, financiou esse navegador italiano. Qual o nome dele mesmo? Pensa aí. Isso, olha lá. Pedro Álvares Cabral. Não? Não foi não? Isso, Cristóvão Colombo. Olha como ele era bonitão aqui, ó. O Cristóvão Colombo, ele convenceu os reis católicos, Isabel e Fernando, que poderia chegar à Índia viajando para o oeste. E para isso, ele recebeu 3 caravelas, Nina, Pinta e Santa Maria. E com essas 3 caravelas, ele conseguiu chegar no que ele pensava ser as Índias. E na verdade ele chegou, nós conhecemos hoje como América. Chegando aqui, gente, ele viu os negros tudo meio pelado, né? Uma cor esquisita. Ele chegou aqui e pensou assim: eu tô na América. Ele tá na América? Claro que não. Na cabeça dele, ele tá na onde? Ele tá na Índia. Ele chegou na Índia e viu esse povo pelado. Então esse povo pelado aqui são os índios. Por isso
Chamar índio de índio, você faz um duplo equívoco. Primeiro, não é Índia, eles não são índios. Segundo, não são todos iguais. Cada povo, cada grupo tem sua própria cultura e costumes. Mas vamos lá. Essa notícia que o nosso amigo chegou num novo continente ou nas Índias, apavorou Portugal. Acelerou lá os acordos e Portugal conseguiu com o nosso amigo Vasco da Gama chegar às Índias. Aí você tem outro poema que você tem que dar uma olhada, poema chamado Lusíades. O poema Lusíades de Camões, fala justamente da viagem desse nosso amigo Vasco da Gama. O Vasco da Gama vai chegar às Índias e o nosso amigo lá, italiano, já tinha chegado o que vai ser depois a América. Essa concorrência entre os dois países vai ser amenizado com um acordo. Isso, o Papa Alexandre VI, tá lembrado da série dos Borgias? Os Borgias, tá lá. Você vai encontrar lá na Netflix, na internet, você vai encontrar. É um seriado muito legal que fala do Renascimento. E aquele Papa lá, corrupto não, aquelas coisas. O Papa Alexandre VI, o Papa Borgia, vai fazer um acordo entre Portugal e Espanha. No primeiro acordo, Portugal não vai aceitar, porque ele acaba sendo prejudicado com esse acordo. No segundo acordo, que é o acordo mais famoso, vai se dividir o mundo entre portugueses e espanhol. Esse acordo chama-se Tratado de Tordesilhas. Isso é importante. Você vai dar uma olhada no Tratado de Tordesilhas, porque ele é de suma importância para a história do Brasil. O Tratado de Tordesilhas dividiu o Brasil entre Portugal e Espanha. Mas os portugueses nem chegaram aqui ainda. Quando a primeira viagem de Vasco da Gama foi um sucesso comercial, lembrando, eles foram atrás de pimenta, cravo, canela e especiarias. O governo português organizou uma grande expedição. Essa grande expedição foi comandada também por um nobre, Pedro Álvares Cabral. E esse nosso amigo Pedro Álvares Cabral, que vai ser o descobridor do Brasil, ou achador do Brasil. Ele vai chegar aqui, em 1500, em 22 de abril, e vai chegar com 22 e 21. Olha, data não é importante. Vamos lá. Essa questão de ele ter chegado no Brasil legaliza o Tratado de Tordesilhas entre Portugal e a Espanha. Isso vai legalizar o domínio dessas terras em 1500. Então, a nossa querida América vai ser dividida entre portugueses e espanhóis. Mas por que América? Outro navegador, que na verdade era um piloto, chamado Américo Vespúcio, vai chegar à incrível conclusão que aqui não era a Índia, era outra coisa, menos a Índia. E depois, em homenagem a essa descoberta dele, o continente vai ganhar o nome de continente americano. As grandes navegações não param aí. Depois tem a primeira circunnavegação do mundo. Só que isso também para nós não é tão importante. Mas dois detalhes curiosos que é bom lembrar. Tanto Pedro Álvares de Cabral e como Colombo vão cair em desgraça. Isso. As cortes europeias tinham muita intriga, tinha muita invejas, jogo de interesses. E esses dois, vão querer vantagens muito grandes pelos seus atos. E eles serão punidos pelos seus monarcas. Os dois
vão acabar a sua vida assim no esquecimento. E nosso Pedro Álvares Cabral, isolado lá numa cidade de Belém, ou lá em Portugal, não é no Brasil não, tá? E o nosso amigo Colombo vai morrer na miséria, tá? Ele vai morrer esquecido, só vai ser lembrado séculos depois. Gente, o Enem tá aí, vamos pegar, vamos estudar, rever toda a matéria, dar uma olhadinha, tá? E não se esqueça, nós vamos estar aqui para te ajudar com aquele olhar sexy número 1 e com muito mais sedução o número 2. Tchau!